Diagnóstico de anemias. O diagnóstico de anemias é um processo crucial para identificar e compreender as condições que afetam a produção de glóbulos vermelhos ou sua função no organismo. É um procedimento complexo que requer a avaliação de várias informações e testes. História médica. O primeiro passo no diagnóstico de anemias é a obtenção de uma história médica detalhada do paciente. Isso inclui informações sobre sintomas, como fadiga, palidez, falta de ar, tonturas e histórico de saúde geral. História familiar. Avaliar o histórico familiar é importante, uma vez que algumas anemias têm uma predisposição genética. Conhecer casos de anemia na família pode ajudar na identificação de possíveis fatores de risco. Exame físico. Um exame físico minucioso é conduzido para detectar sinais de anemia, como palidez da pele e das mucosas, taquicardia, batimento cardíaco acelerado, icterícia, coloração amarelada da pele ou olhos, entre outros. Testes laboratoriais. Os testes laboratoriais são essenciais para confirmar o diagnóstico de anemia e determinar sua causa. Os principais incluem CBC, Complete Blood Count, hemograma completo. Este teste avalia a contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, bem como os níveis de hemoglobina e hematócrito no sangue. Contagem de reticulócitos. Os reticulócitos são glóbulos vermelhos jovens. Uma contagem elevada pode indicar uma resposta do organismo à anemia. Índices hematimétricos. Estes índices, como o VCM, volume corpuscular médio, HCM, hemoglobina corpuscular média, e CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, ajudam a caracterizar o tipo de anemia e sua causa potencial. O diagnóstico de anemias é um processo abrangente que combina informações clínicas, histórico médico, exame físico e análises laboratoriais. Uma vez que a anemia é diagnosticada, o tratamento adequado pode ser prescrito para melhorar a qualidade de vida do paciente. Anemia normocítica normocrômica. A anemia normocítica normocrômica é uma condição em que os glóbulos vermelhos têm um tamanho, volume corpuscular médio, MCV, e uma concentração de hemoglobina, MCH, dentro da faixa normal, mas ainda assim o paciente apresenta uma redução no número total de glóbulos vermelhos, resultando em uma diminuição da capacidade do sangue de transportar oxigênio. Causas da anemia normocítica normocrômica. Anemias hemolíticas. Nesse tipo de anemia, os glóbulos vermelhos são destruídos mais rapidamente do que o normal, levando à redução da contagem de glóbulos vermelhos no sangue. Causas incluem doenças genéticas, como a anemia falciforme, e distúrbios autoimunes, nos quais o sistema imunológico ataca e destrói os glóbulos vermelhos. Hemorragias agudas. Hemorragias súbitas e significativas, como as resultantes de trauma ou cirurgias, podem levar à anemia normocítica normocrômica devido à perda rápida de sangue. Isso reduz temporariamente a quantidade de glóbulos vermelhos circulantes no organismo. Anemias por decréscimo da atividade da medula, aplasia medular. A aplasia medular é uma condição em que a medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas, tem sua atividade prejudicada. Isso pode resultar em uma diminuição na produção de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, levando a uma anemia normocítica normocrômica. É importante ressaltar que a anemia normocítica normocrômica pode ser um sintoma de várias condições médicas subjacentes, e um diagnóstico preciso requer avaliação médica detalhada, incluindo exames de sangue adicionais e outros testes de diagnóstico. O tratamento dependerá da causa subjacente da anemia e pode incluir terapias específicas para tratar a condição subjacente, como transfusões de sangue, suplementos de ferro ou tratamento de doenças autoimunes, conforme apropriado. Anemias primariamente causadas por agentes intracorpusculares.
Este grupo de anemias é caracterizado por condições em que o problema subjacente está relacionado principalmente aos próprios glóbulos vermelhos ou às suas estruturas internas. Alguns exemplos notáveis incluem anemia falciforme, uma doença genética em que os glóbulos vermelhos adquirem uma forma de foice devido a uma mutação na hemoglobina. Isso torna os glóbulos vermelhos menos flexíveis e mais propensos a se romper, causando anemia e obstruções nos vasos sanguíneos. Talassemias são distúrbios genéticos que afetam a síntese de hemoglobina. Isso resulta na produção inadequada de uma ou mais cadeias de hemoglobina, levando à destruição precoce dos glóbulos vermelhos e anemia. Deficiência de glucose de 6-fosfato desidrogenase. G6PD é uma condição genética que afeta a capacidade das células vermelhas do sangue de lidar com o estresse oxidativo. Quando as células vermelhas do sangue não têm G6PD suficiente, podem ser mais sensíveis à destruição após a exposição a certos medicamentos ou infecções. Esferocitose hereditária, uma doença genética que causa glóbulos vermelhos com uma forma esférica anormal. Isso os torna mais frágeis e mais propensos a serem removidos pelo baço, levando à anemia. Anemias primariamente causadas por agentes extracorpusculares. Nesse grupo, as anemias são predominantemente causadas por fatores externos que afetam os glóbulos vermelhos ou o seu ambiente. Algumas das causas mais comuns incluem deficiência nutricional, anemias por deficiência de nutrientes essenciais, como ferro, vitamina B12 ou ácido fólico. A falta desses nutrientes prejudica a produção de glóbulos vermelhos saudáveis. Hemorragia, perdas significativas de sangue devido a lesões traumáticas, cirurgias, úlceras ou outras fontes de sangramento podem resultar em anemia. Infecções crônicas. Alguns tipos de infecções crônicas, como doenças inflamatórias e parasitárias, podem interferir na produção de glóbulos vermelhos ou levar à destruição aumentada. Doenças crônicas. Condições de saúde crônicas, como insuficiência renal, câncer e doenças autoimunes, podem afetar a produção ou a sobrevivência dos glóbulos vermelhos. É importante notar que esses são apenas alguns exemplos de cada grupo etiológico, e muitas outras condições podem contribuir para anemias dentro de cada categoria. O diagnóstico preciso e o tratamento adequado dependem da identificação da causa específica da anemia em um paciente individual. Anemias causadas primariamente por defeitos intracorpusculares. Este grupo de anemias é caracterizado por defeitos que afetam diretamente os glóbulos vermelhos ou suas estruturas internas. Aqui estão algumas das causas principais. Anormalidades na estrutura da hemoglobina, HbS&c. Anemia falciforme, HbS, é um exemplo notável, em que uma mutação na hemoglobina faz com que os glóbulos vermelhos adquiram uma forma de foice. Isso os torna menos flexíveis e mais suscetíveis a rupturas, levando à anemia. A hemoglobina C, HbC, é outra variante da hemoglobina que pode causar anemia em algumas pessoas. Ela afeta a forma dos glóbulos vermelhos, embora de maneira menos grave do que a anemia falciforme. Anormalidade na síntese de hemoglobina, talassémia. A talassémia é um grupo de distúrbios genéticos que resultam em uma produção inadequada de uma ou mais cadeias de hemoglobina. Isso leva à destruição prematura dos glóbulos vermelhos e à anemia. Os diferentes tipos de talassémia incluem alfa-talassémia e beta-talassémia. Deficiências enzimáticas dos eritrócitos, glicose 6-fosfato desidrogenase. A deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, G6PD, é uma condição genética que torna os glóbulos vermelhos mais sensíveis ao estresse oxidativo. Quando expostos a certos medicamentos, infecções ou alimentos, esses glóbulos vermelhos podem se romper, causando anemia. Anormalidade da membrana eritrocítica, esferocitose congénita. A esferocitose congénita é uma condição genética na qual os glóbulos vermelhos têm uma forma esférica anormal.
Isso os torna mais frágeis e mais propensos a serem destruídos pelo baço, resultando em anemia. Essas anormalidades intracorpusculares afetam diretamente a estrutura, a função ou a sobrevivência dos glóbulos vermelhos, levando à anemia. O tratamento e a gestão dessas condições podem variar dependendo do tipo e da gravidade da anormalidade, bem como das necessidades individuais do paciente. Anemias hemolíticas por defeito de membrana. As anemias hemolíticas por defeito de membrana são um grupo de condições nas quais os glóbulos vermelhos possuem anormalidades na sua membrana celular, o que os torna mais suscetíveis à destruição prematura. Aqui estão alguns exemplos dessas condições. Esferocitose hereditária, HS. Na esferocitose hereditária, os glóbulos vermelhos têm uma forma esférica anormal, tornando-os mais frágeis. Isso leva à sua destruição prematura pelo baço, resultando em anemia. Eliptocitose hereditária, I. Na eliptocitose hereditária, os glóbulos vermelhos têm uma forma elíptica ou oval, em vez de sua forma típica de disco bicôncavo. Essa forma anormal torna os glóbulos vermelhos mais propensos à destruição, levando à anemia. Estomatocitose hereditária, hidrocitose. Na estomatocitose hereditária, os glóbulos vermelhos apresentam uma forma de estomato, com uma boca-like, devido a defeitos na membrana. Essa anormalidade pode causar anemia devido à destruição prematura dos glóbulos vermelhos. Xerocitose hereditária, desicocitose. A xerocitose hereditária é caracterizada por glóbulos vermelhos com uma forma achatada e enrugada. Isso torna as células menos flexíveis e mais suscetíveis à destruição. Piropquilocitose hereditária. Esta é uma condição rara em que os glóbulos vermelhos têm uma forma irregular, com picos e depressões. Essa anormalidade na forma dos glóbulos vermelhos pode resultar em anemia hemolítica. Todas essas condições compartilham a característica de terem glóbulos vermelhos com defeitos na membrana, o que os torna mais frágeis e sujeitos à destruição prematura, levando a uma anemia hemolítica. O tratamento e a gestão dessas condições podem incluir transfusões de sangue em casos graves e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos para remover o baço, esplenectomia, para reduzir a destruição dos glóbulos vermelhos. A membrana eritrocitária desempenha diversas funções cruciais para o funcionamento dos glóbulos vermelhos e para o transporte de oxigênio e dióxido de carbono no organismo. Aqui estão algumas das principais funções da membrana eritrocitária. Capacidade de deformabilidade da célula. A membrana eritrocitária é altamente flexível e elástica, permitindo que os glóbulos vermelhos se deformem facilmente ao passar através dos capilares estreitos e sinuosos. Isso é essencial para que eles possam circular através dos vasos sanguíneos periféricos e alcançar os tecidos onde ocorrem as trocas gasosas. Garantir balanço osmótico. A membrana regula cuidadosamente a entrada e a saída de água e eletrólitos nas células, mantendo um equilíbrio osmótico adequado. Isso evita que os glóbulos vermelhos inchem excessivamente ou desidratem, o que poderia comprometer sua função. Colaborar no transporte celular de íons e gases. A membrana eritrocitária é permeável a íons, como potássio e sódio, e gases como oxigênio e dióxido de carbono. Isso permite que os glóbulos vermelhos transportem essas substâncias entre os pulmões, onde o oxigênio é capturado, e os tecidos, onde o oxigênio é liberado e o dióxido de carbono é coletado. Garantir a permeabilidade. A membrana eritrocitária mantém uma permeabilidade seletiva, permitindo que algumas substâncias passem livremente enquanto bloqueia outras. Isso é crucial para manter a homeostase celular. Microcirculação e participação nas trocas gasosas. Nos capilares, a flexibilidade da membrana eritrocitária permite que os glóbulos vermelhos se deformem e passem pelos vasos estreitos, facilitando as trocas gasosas com os tecidos circundantes.
A hemoglobina nos glóbulos vermelhos também desempenha um papel vital na ligação e no transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Suporte de antígenos de superfície. A membrana eritrocitária contém antígenos de superfície que determinam os grupos sanguíneos, como o sistema ABO e o sistema RH. Esses antígenos têm importância clínica significativa, principalmente na tipagem sanguínea e na transfusão de sangue. A membrana eritrocitária é fundamental para a função dos glóbulos vermelhos e, consequentemente, para o transporte eficiente de oxigênio e dióxido de carbono pelo organismo. Qualquer alteração ou defeito na membrana pode afetar negativamente a função dos glóbulos vermelhos e levar a condições, como as anemias hemolíticas. A esferocitose hereditária é de fato uma das anemias hemolíticas hereditárias mais comuns, depois das hemoglobinopatias, como a anemia falciforme, e da deficiência de glicose de 6-fosfato desidrogenase, G6-PD. No entanto, há algumas informações incorretas e incompletas na sua declaração. Também chamada de doença de Minkowski-Shofard. A esferocitose hereditária também é conhecida como doença de Minkowski-Shofard. Em homenagem aos médicos que a descreveram pela primeira vez, não é um nome alternativo comum. Os pacientes são, na sua maioria, ingleses. A esferocitose hereditária não está associada principalmente a uma nacionalidade específica, como os ingleses. Ela é uma condição genética que pode afetar pessoas de diversas origens étnicas em todo o mundo. A prevalência pode variar em diferentes populações, mas não é restrita a um grupo étnico específico. É importante destacar que a esferocitose hereditária é uma condição hereditária que afeta a morfologia dos glóbulos vermelhos, tornando-os esféricos em vez de bicôncavos. Isso os torna mais frágeis e mais suscetíveis à destruição, levando a uma anemia hemolítica. O tratamento geralmente envolve gerenciar os sintomas e, em casos graves, pode incluir esplenectomia, remoção do baço, para reduzir a destruição dos glóbulos vermelhos. A esferocitose hereditária é uma anemia hemolítica caracterizada por microesferócitos e está associada a defeitos em várias proteínas da membrana eritrocitária. Entre as proteínas mencionadas, a anquirina e a aspetrina desempenham papéis significativos na etiologia da condição. Etiologia da esferocitose hereditária. Defeito ou deficiência da anquirina. A anquirina é uma proteína essencial para a estabilidade da membrana eritrocitária. Defeitos ou deficiências na anquirina são uma das principais causas da esferocitose hereditária, respondendo por uma porcentagem significativa dos casos, 30 a 60%. A anquirina está envolvida na ligação de outras proteínas da membrana e na manutenção da forma dos glóbulos vermelhos. Defeito da aspetrina. A aspetrina é uma proteína-chave que atua como solda estrutural na membrana eritrocitária. Defeitos na aspetrina podem causar uma fragilidade maior da membrana, levando à formação de microesferócitos e à anemia. Deficiência parcial da proteína da banda 3. A proteína da banda 3 desempenha um papel importante no transporte de ânions, como o bicarbonato, na membrana eritrocitária. Uma deficiência parcial dessa proteína pode levar a uma diminuição na estabilidade da membrana. Deficiência da proteína 4.1. A proteína 4.1 desempenha várias funções na membrana eritrocitária, incluindo a ancoragem de outras proteínas à membrana. A deficiência dessa proteína também pode contribuir para a instabilidade da membrana e a formação de microesferócitos. É importante notar que a esferocitose hereditária é uma condição genética e hereditária, o que significa que os defeitos nas proteínas mencionadas são transmitidos de geração em geração. Os sintomas da doença podem variar de leves a graves e geralmente incluem anemia hemolítica, icterícia e esplenomegalia, aumento do baço. O tratamento pode envolver o gerenciamento dos sintomas e, em alguns casos, a esplenectomia, remoção do baço, para aliviar a destruição prematura dos glóbulos vermelhos.
A fisiopatologia da esferocitose hereditária envolve uma série de eventos que ocorrem devido à disfunção ou redução das proteínas estruturais na membrana eritrocitária. Aqui está uma explicação mais detalhada desses processos. Disfunção ou redução da proteína estrutural. Na esferocitose hereditária, ocorre uma disfunção ou redução nas proteínas estruturais da membrana eritrocitária, como a anquirina ou a espectrina. Essas proteínas são essenciais para manter a integridade e a forma dos glóbulos vermelhos. Perda progressiva da membrana. Devido à disfunção das proteínas estruturais, os glóbulos vermelhos começam a perder progressivamente parte de sua membrana. Isso torna a membrana mais frágil e suscetível a danos. Diminuição da razão superfície e volume. À medida que a membrana eritrocitária é perdida, a relação entre a superfície e o volume do glóbulo vermelho é afetada. Isso leva a uma diminuição na área superficial disponível para trocas gasosas e aumenta a vulnerabilidade dos glóbulos vermelhos à destruição. RBC perdem a biconcavidade e esferificam. A biconcavidade é a característica forma biconcava normal dos glóbulos vermelhos, que lhes permite serem flexíveis e passar facilmente pelos capilares estreitos. Devido à perda progressiva da membrana e à redução das proteínas estruturais, os glóbulos vermelhos perdem sua biconcavidade e assumem uma forma esférica anormal. Sequestração esplénica seletiva dos esferócitos por macrófagos da polpa vermelha. Os esferócitos, que são glóbulos vermelhos com forma esférica, são mais frágeis e tendem a ser removidos prematuramente da circulação pelo baço. Os macrófagos presentes na polpa vermelha do baço reconhecem os esferócitos como anormais e os destroem, levando à anemia hemolítica. Em resumo, na esferocitose hereditária, a disfunção das proteínas estruturais da membrana eritrocitária resulta em glóbulos vermelhos que perdem sua forma biconcava normal, tornando-se esféricos e mais suscetíveis à destruição pelo baço. Isso leva à anemia hemolítica característica da condição, com sintomas como icterícia, coloração amarelada da pele e dos olhos, devido à liberação de bilirrubina a partir dos glóbulos vermelhos destruídos. O tratamento pode incluir a remoção do baço, esplenectomia, em casos graves para aliviar a destruição dos glóbulos vermelhos. A esferocitose hereditária apresenta uma série de evidências clínicas que podem variar em gravidade, mas geralmente incluem os seguintes sintomas e características. Anemia. A anemia é uma característica proeminente da EE. Devido à destruição prematura dos glóbulos vermelhos esféricos, a capacidade do sangue de transportar oxigênio é comprometida, levando a fadiga, fraqueza e palidez. Icterícia. A icterícia é o amarelamento da pele e dos olhos e é causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue devido à destruição dos glóbulos vermelhos. A icterícia é um sintoma comum da EE. Esplenomegalia. A esplenomegalia refere-se ao aumento do tamanho do baço. Em EE, o baço muitas vezes se torna maior devido à sequestração e destruição dos glóbulos vermelhos esféricos anormais. A esplenomegalia pode ser dolorosa e palpável. Gravidade variável. A gravidade dos sintomas da EE pode variar amplamente entre os indivíduos afetados. Algumas pessoas podem ter sintomas leves, enquanto outras experimentam sintomas mais graves. Manifestação em idade precoce. A EE geralmente se manifesta antes dos 10 anos de idade, com muitos casos diagnosticados na infância. Fatores de agravamento. Condições de stress, como infecções graves ou gravidez, podem agravar os sintomas da EE. Infecções graves podem desencadear episódios de hemólise, destruição dos glóbulos vermelhos, piorando a anemia e a icterícia. É importante notar que o diagnóstico preciso da EE geralmente envolve testes laboratoriais para avaliar a morfologia dos glóbulos vermelhos e a função das proteínas da membrana eritrocitária.
O tratamento pode incluir gerenciamento dos sintomas, como transfusões de sangue em casos graves e, em alguns casos, a esplenectomia para aliviar a destruição prematura dos glóbulos vermelhos. A gravidade e o curso clínico da doença podem variar, e o acompanhamento médico é fundamental para o manejo adequado da EE. O hemograma na esferocitose hereditária, EE, pode revelar várias alterações características, incluindo anemia normocítica, hipercromíaca. A anemia na EE é frequentemente normocítica, o que significa que o tamanho dos glóbulos vermelhos, VCM, está dentro da faixa normal. No entanto, eles são frequentemente descritos como hipercromíacos, o que significa que têm uma concentração aumentada de hemoglobina em relação ao tamanho, dando-lhes uma coloração mais escura. Hemoglobina, HHB, baixa. Os níveis de hemoglobina no sangue podem estar reduzidos na EE, geralmente na faixa de 8 a 11 gramas por decilitro. Isso é uma indicação da anemia presente na condição. VCM e HCM variáveis. Embora a maioria dos casos de EE apresente VCM e HCM dentro dos valores normais, aproximadamente 20% dos pacientes podem ter valores diminuídos ou aumentados desses parâmetros. Isso pode ser devido à variabilidade na gravidade da doença entre os indivíduos. MCHC elevado, 36 a 38% cara triste. O MCHC, concentração média de hemoglobina corpuscular, é frequentemente elevado na EE, com valores entre 36% e 38%. Isso está relacionado à maior concentração de hemoglobina nos glóbulos vermelhos esféricos, contribuindo para a característica hipercromia. CHCM elevado em 60% dos pacientes com EE. O CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, é frequentemente elevado em cerca de 60% dos pacientes com EE. Isso está em consonância com a hipercromia dos glóbulos vermelhos. É importante observar que essas alterações nos parâmetros do hemograma são características da EE, mas podem variar de paciente para paciente. O diagnóstico preciso da EE geralmente envolve uma combinação de avaliação clínica, exames de sangue e testes de morfologia dos glóbulos vermelhos para confirmar a presença da condição. O acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar a gravidade da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. O exame do esfregaço do sangue periférico desempenha um papel importante no diagnóstico e na avaliação da esferocitose hereditária. Aqui estão algumas observações relevantes que podem ser feitas durante o exame do esfregaço do sangue periférico em pacientes com EE. Esferócitos. Esferócitos, que são glóbulos vermelhos com uma forma esférica anormal, podem ser observados em cerca de 20 a 25% dos casos de EE durante o exame do esfregaço do sangue periférico. Essa é uma característica importante e específica da doença. Presença de anisocitose. A anisocitose refere-se à variação no tamanho dos glóbulos vermelhos no sangue periférico. Pacientes com EE podem apresentar anisocitose devido à coexistência de esferócitos, que são menores, com reticulócitos, que são células maiores. Presença de reticulócitos aumentados. Os reticulócitos são glóbulos vermelhos imaturos liberados pela medula óssea em resposta a uma demanda aumentada por hemácias. Na EE, devido à destruição prematura dos glóbulos vermelhos, a medula óssea produz reticulócitos em quantidade aumentada para compensar essa perda. Esses reticulócitos podem ser observados no esfregaço do sangue periférico e são frequentemente maiores do que os glóbulos vermelhos maduros. Deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. A presença de reticulócitos maiores no esfregaço do sangue periférico também pode ser vista em condições como a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, que levam a uma eritropese aumentada. Portanto, além de identificar as características específicas da EE, é importante considerar outros fatores que podem causar reticulocitose e anisocitose.
O exame do esfregaço do sangue periférico é uma ferramenta valiosa para o diagnóstico e a avaliação de várias condições hematológicas, incluindo a E. No entanto, o diagnóstico definitivo da E geralmente envolve uma combinação de avaliação clínica, exames de sangue, incluindo testes genéticos específicos e análise das características morfológicas dos glóbulos vermelhos. O acompanhamento médico é fundamental para um diagnóstico preciso e o tratamento adequado. O aumento dos reticulócitos no sangue periférico é uma característica importante da esferocitose hereditária, e está relacionado à resposta compensatória da medula óssea à destruição prematura dos glóbulos vermelhos esféricos. Aqui estão algumas informações adicionais sobre os reticulócitos e a medula óssea na E. Aumento dos reticulócitos, 5 a 20% cara triste. Os reticulócitos são glóbulos vermelhos imaturos que contêm fragmentos de material celular residual, como RNA. Em indivíduos saudáveis, a percentagem de reticulócitos no sangue periférico é relativamente baixa. No entanto, na E, devido à destruição aumentada dos glóbulos vermelhos esféricos, a medula óssea responde produzindo e liberando um número maior de reticulócitos na corrente sanguínea. Essa é uma resposta compensatória para manter a quantidade de glóbulos vermelhos circulantes. Elevação em 90% dos pacientes. O aumento dos reticulócitos é uma característica proeminente e comum em pacientes com E. Em cerca de 90% dos casos, os níveis de reticulócitos estão elevados. Hiperplasia eritroide na medula óssea. A hiperplasia eritroide na medula óssea é uma resposta adaptativa à destruição prematura dos glóbulos vermelhos. Isso significa que a medula óssea produz mais glóbulos vermelhos imaturos, eritroblastos, para compensar a perda dos glóbulos vermelhos maduros que são destruídos. Essa hiperplasia eritroide na medula óssea é uma característica típica da E. Portanto, a presença de reticulocitose no sangue periférico e a hiperplasia eritroide na medula óssea são achados consistentes com a resposta do organismo à anemia hemolítica na E. Esses são importantes indicadores para o diagnóstico e a avaliação da gravidade da condição. Mas o diagnóstico definitivo geralmente envolve uma combinação de exames laboratoriais, incluindo testes genéticos específicos e análise morfológica dos glóbulos vermelhos. O teste da fragilidade osmótica é um exame laboratorial utilizado para avaliar a resistência das membranas dos glóbulos vermelhos, eritrócitos, à hemólise, ruptura, quando submetidos a diferentes concentrações de soluções salinas, geralmente cloreto de sódio, com diferentes graus de osmolaridade. O princípio fundamental desse teste baseia-se na capacidade das membranas dos eritrócitos de se adaptarem às mudanças na concentração de solutos no ambiente circundante. Aqui está o princípio básico do teste da fragilidade osmótica. Variação da osmolaridade das soluções salinas. O teste é realizado em várias soluções salinas com concentrações crescentes de cloreto de sódio, NaCl. Essas soluções têm diferentes níveis de osmolaridade, o que afeta a entrada e a saída de água dos eritrócitos. Exposição dos eritrócitos às soluções. Uma amostra de sangue é coletada e os glóbulos vermelhos são separados do plasma. Em seguida, os eritrócitos são suspensos em diferentes soluções salinas, cada uma com uma osmolaridade específica. Observação da hemólise. Os eritrócitos são incubados nas soluções salinas por um período de tempo determinado. Durante a incubação, os eritrócitos absorvem água nas soluções hipotónicas, baixa osmolaridade, e perdem água nas soluções hipertónicas, alta osmolaridade. Avaliação da hemólise. Após a incubação, os eritrócitos são examinados para determinar a quantidade de hemólise que ocorreu. A hemólise é observada como a liberação de hemoglobina dos eritrócitos, tornando a solução mais turva. Construção de um gráfico de fragilidade osmótica.
com base nos resultados da hemólise nas diferentes soluções. É possível construir um gráfico que mostra a relação entre a osmolaridade das soluções e a porcentagem de hemólise. Isso permite identificar a osmolaridade na qual os eritrócitos são mais frágeis e suscetíveis à hemólise. O teste da fragilidade osmótica é frequentemente utilizado para diagnosticar condições hematológicas, como a esferocitose hereditária, que afetam a integridade das membranas dos eritrócitos. Em pacientes com esferocitose hereditária, os eritrócitos são mais frágeis e hemolizam mais facilmente em soluções hipotónicas, resultando em um padrão característico de fragilidade osmótica. Esse teste é valioso para diferenciar a de outras condições hematológicas e é uma ferramenta importante no diagnóstico clínico. No teste da fragilidade osmótica, as diluições das soluções salinas com cloreto de sódio, NaCl, são essenciais para criar gradientes de osmolaridade que permitam avaliar a fragilidade dos eritrócitos. Embora as concentrações exatas possam variar de acordo com os protocolos de laboratório e os objetivos do teste, vou fornecer informações sobre as diluições típicas usadas como exemplo. Solução salina hipotónica. A solução hipotónica é uma solução diluída de NaCl que induz a hemólise dos eritrócitos, pois a concentração de NaCl é menor do que a encontrada no plasma sanguíneo normal. Uma concentração comum para a solução hipotónica é de aproximadamente 0,3% de NaCl. Isso significa que a solução contém 0,3 gramas de NaCl por 100 ml de água destilada. No entanto, essa concentração pode variar. Solução salina isotónica. A solução isotónica é uma solução que possui uma concentração de NaCl semelhante à do plasma sanguíneo normal. Uma concentração comum para a solução isotónica é de 0,9% de NaCl, o que significa que contém 0,9 gramas de NaCl por 100 ml de água destilada. Essa solução é usada como controle para comparar a fragilidade dos eritrócitos nas soluções hipotónicas e hipertónicas. Solução salina hipertónica. A solução hipertónica é uma solução mais concentrada de NaCl, em que a concentração de NaCl é maior do que a do plasma sanguíneo normal. Concentrações de NaCl na faixa de 0,6% a 0,8% são frequentemente usadas para as soluções hipertónicas, mas esses valores podem variar. Essas soluções são usadas para determinar a resistência dos eritrócitos à hemólise. O teste é conduzido expondo os eritrócitos do paciente a essas diferentes soluções salinas por um período de tempo específico, geralmente 30 minutos a 1 hora, e depois avaliando a quantidade de hemólise que ocorreu. Os eritrócitos são mais suscetíveis à hemólise em soluções hipotónicas, onde ocorre a entrada de água nas células, levando à distensão e ruptura das membranas. Em soluções hipertónicas, os eritrócitos perdem água, mas em um ritmo mais lento, o que os torna mais resistentes à hemólise. A avaliação dos resultados permite a construção de um gráfico de fragilidade osmótica, onde a concentração de NaCl é plotada no eixo X e a porcentagem de hemólise é plotada no eixo Y. Esse gráfico ajuda a identificar o ponto de fragilidade ótima dos eritrócitos e é útil no diagnóstico de distúrbios hematológicos, como a esferocitose hereditária. O teste de autohemólise é um exame laboratorial que avalia a fragilidade dos glóbulos vermelhos do paciente quando expostos ao próprio plasma, tanto na presença quanto na ausência de glicose, um tipo de açúcar. Esse teste é frequentemente utilizado para investigar condições hematológicas, como a esferocitose hereditária, HS. Aqui está uma descrição mais detalhada do teste de autohemólise. Procedimento do teste. Uma amostra de sangue do paciente é coletada. Os glóbulos vermelhos são separados do plasma sanguíneo. Os glóbulos vermelhos são incubados em duas condições diferentes. A. Em uma solução que contém apenas o próprio plasma do paciente, a ausência de glicose. B.
em uma solução que contém o próprio plasma do paciente, juntamente com glicose, presença de glicose. Os glóbulos vermelhos são incubados por um período de tempo específico, frequentemente 48 horas. Após a incubação, a quantidade de hemólise, ruptura dos glóbulos vermelhos, é medida e comparada entre as duas condições, com e sem glicose. Resultados do teste. Em pacientes com esferocitose hereditária, HS, a fragilidade dos glóbulos vermelhos é aumentada. Isso significa que eles são mais suscetíveis à hemólise em comparação com indivíduos saudáveis. A presença de glicose durante a incubação dos glóbulos vermelhos tende a reduzir o grau de hemólise em pacientes com HS. Isso ocorre porque a glicose fornece energia para os glóbulos vermelhos, ajudando a manter a integridade de suas membranas e reduzindo a hemólise. Portanto, o teste de autohemólise na esferocitose hereditária geralmente mostra uma maior taxa de hemólise na ausência de glicose e uma menor taxa de hemólise na presença de glicose. Esse teste é uma ferramenta importante para avaliar a fragilidade dos glóbulos vermelhos e pode ajudar no diagnóstico de condições como a HS. No entanto, é importante observar que o diagnóstico definitivo da HS geralmente envolve uma combinação de exames laboratoriais, incluindo a avaliação da morfologia dos glóbulos vermelhos e testes genéticos específicos.